A Gumer nasceu para transformar restaurantes em negócios infalíveis. E é nessa mesa de podcast que essa missão vira conversa. Todo episódio, a gente senta com alguém que opera, expande e constrói negócio de alimentação no Brasil. Bem-vindos ao podcast da Gumer, o ingrediente certo para o seu negócio crescer. Hoje, na mesa do ingrediente certo, um cara que passou 33 anos fazendo comunicação das maiores redes do Brasil, até um franqueado provocar a virar operador. Denis Santini é fundador do Grupo MD, autor de 2 livros para a franquia do país, multifranqueado e criador do Community. Ele veio contar o que separa na prática o franqueado que prospera do que só sobrevive. Denis, prazerzão estar com você aqui. Sou Felipe, sou um dos fundadores da Gumer e CEO. Estou aqui também com o Rodrigo, que lidera todo o time aí de comercial e canais da Gumer, para ajudar a tocar aqui essa conversa de alto nível com o Denis. Prazer estar aqui. Muito bom. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com você, com o Rodrigo, que é um amigo de longa data, que o mercado me trouxe, deixa a gente com mais responsabilidade e está aqui na Gumer, está aqui no podcast Ingrediente Certo. Espero que o pessoal que assista a gente coloque aquela pitadinha no molho naquele seu negócio para deixar ainda mais temperado e com mais prazer de crescimento. Um prazer demais estar com vocês aqui. Boa. Cara, antes de começar a contar essa história, conta um pouquinho mais o que é o Grupo MD, o que é a Community, tamanho, enfim, o que você Quanto tempo sabe. a gente tem para falar? Temos 2 horas, brincadeira. Ah, que bom, tô brincando. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, Rodrigo. Bom, falar da MD, eu estava contando aqui, a gente vai fazer 30 anos no ano que vem. Eu falo que eu comecei menor empresário e aprendiz, para não entregar a nossa idade, né? Mas é um grupo que nasceu para cuidar de comunicação de redes de franquias. Então, a gente tem lá dentro, a gente tem uma agência de propaganda, que foi a primeira empresa do grupo. Tem uma empresa de eventos. Até nós estamos aqui num espaço bem bacana aqui em São Paulo, um lugar que a gente faz alguns eventos aqui do lado, que é a Arca, né? E a gente tem uma assessoria de imprensa voltada para negócios, principalmente em franquia, negócio, crescimento e varejo de forma geral. Então, esse é o Grupo MD. Boa. E a Community? A Community, ela nasceu... Eu falo que eu enganei a minha esposa, porque eu prometi para ela, quando eu fizesse 50 anos, eu ia diminuir o ritmo. E aí a gente até organizou a governança da empresa, montou um conselho para eu sair da operação da MD e, teoricamente, ficar em alguns conselhos de empresa que eu já estou, teoricamente, diminuir as horas dedicadas ao trabalho. Aí resolvo montar uma empresa nova, que é voltada para performance do franqueado. E eu estou trabalhando 16 horas por dia, super empolgado, não paro em casa, viajo. Então eu falo que eu enganei e nasceu a Community, que é a primeira comunidade de multifranqueados aqui que operam aqui no Brasil. Uma coisa que nunca teve aqui no Brasil. A gente está abrindo aí esse mercado de olhar a operação do franqueado como a vitrine do varejo no mercado brasileiro. Bacana. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que você está movimentando o mercado, principalmente o olhar para o franqueado. Acho que a gente tem aqui uma jornada longa para conversar, mas vamos começar lá atrás, falando um pouquinho do seu livro. Opa! Tá? Os 7 franqueábitos de um franqueado de alta performance, que eu recebi um presente do Denis, mas está disponível para quem quiser comprá-lo. É um excelente guia para quem quer conhecer do mercado de franquia, conhecer a história do Denis. E tem uma história que a gente tem uma história em comum. Opa! Eu sou de Recife. E no livro você conta a sua jornada como jogador de vôlei. Que isso, de um campeonato que você teve que ficar 30 dias em Recife. Então me conta um pouco dessa história. É verdade que você foi jogador de vôlei? Eu brinco que era para você não, Rodrigo, porque eu tenho 1,75 m e eu comecei a fazer tratamento desde os 13 anos para jogar vôlei. Mas eu joguei vôlei, joguei profissionalmente desde os 13 anos. Fui seleções, categorias de base, todas mirim, pré-mirim, mirim, infanto e juvenil. Mas eu fiquei com essa altura, acabei parando de jogar. Mas teve um campeonato muito marcante, foi meu último, que foi quando eu fui convocado para a seleção paulista, que é o Campeonato Brasileiro. E a gente ficou 30 dias jogando, imerso ali. Eu falo que o esporte, tanto que meus filhos, eu insisto para fazer esporte, o esporte ele tem algo incrível, que é você lidar com um grupo, saber ganhar, saber perder e lidar com frustração. Então, a gente vive muito isso com o esporte. Um momento de ápice, que você está lá em cima, que você é convocado, que você ganha jogos, etc. Um momento de perda, quando você perde um campeonato, às vezes um erro seu, às vezes um erro do time. Como é que você lida com essas situações todas? E o ambiente esportivo, que muita gente acha que o esporte é só glamour, mas é muita pressão, dedicação. Eu falo que dos 13 aos 17 anos, todo final de semana eu tinha jogo, então a gente se concentrava. Eu peguei a primeira fase do vôlei, começou a se profissionalizar, então tinha
tinha regrados de alimentação. Imagina uma moleque de 13, 14 anos que não podia comer algumas coisas, podia comer outras. Eu era muito dedicado com esse tipo de cuidado, vamos dizer assim. Então, eu falo que o esporte ele me trouxe um pouco de disciplina e lidar com as dificuldades do nosso dia a dia. Então, você que fez essa pergunta. E você jogou com os campeões olímpicos, o Marcelo Negrão? Joguei com o Marcelo Negrão, joguei com o Ricardinho lá atrás. Até minha última convocação é até interessante. Então tinha lá Marcelo, Ricardinho, eu, assim, volta para cá. Aí tinha o Pinha, que veio a falecer o ano passado. Jogadores promissores. Fui reserva em alguns jogos. Joguei pela Telesp, né, com o Maurício, levantador, o Murilo, que era o técnico. E ele sempre puxava o pessoal da base para compor o elenco, né? Então eu joguei com o Pompeu, o Maurício, levantador, pela Telesp. Então foi muito bacana mesmo essa época. E tem um gancho que eu quero puxar aqui de uma frase sua, uma aspa sua no livro, né? Para provocar aqui o nosso público. Estive em todas as seleções, mas de uma hora para outra me vi sozinho, sem time para jogar e ainda por cima não tinha sido aprovado nos vestibulares. Me conta um pouco isso aí pra gente. Esse foi o meu primeiro... A gente teve vários tombos, né? Todo mundo só olha os glamoures, etc, né? Mas eu achava que ia ser atleta profissional. Apesar da minha pouca estatura. Se fosse hoje, eu nem começava a jogar. Olha que interessante. Hoje a linha de corte para você fazer peneira no esporte 3 anos acima de 1,70 m. Eu tinha 1,60 m e pouco quando eu comecei. 1,50 m e pouco. Mas enquanto eu ainda conseguia entregar alguma coisa, eu era querido, tinha contratos, etc, né? Ganhava material esportivo, etc. Quando eu virei adulto, nenhum clube, mas ninguém, eu achava que ia ser procurado, porque eu era jovem, eu era procurado para assinar contratos, etc. Nenhum clube me procurou. E eu ainda prestei alguns vestibulares e não entrei em nenhum vestibular. Eu lembro que eu acordei uma segunda-feira em casa, meus amigos todos indo para a faculdade, alguns indo trabalhar, eu não tinha o que fazer. E aquilo quase, eu diria que me bateu quase uma depressão. E meu avô falecido, ele dizia, eu falava, avô, o que eu falei? Procura emprego, tipo, simples assim, né? Eu sou de uma família de classe média e comecei a literalmente procurar emprego. E aí eu fiquei ali, mas foi uma semana difícil, de ficar em casa e não ter nada, absolutamente nada para fazer. Então foi meio frustrante. Mas aí, foi muito interessante. Uma semana depois, e aí tem algumas histórias bacanas, né? Eu comecei a procurar emprego. Essa é uma história muito bacana, tá, gente? Também acho que eu poucas vezes contei. E eu fui abrir classificados de emprego, né? Isso lá na década de 90, tá, gente? Década de 90, você tinha, pessoal, um negócio chamado jornal. Era um papel que você pegava, recebia em casa, sujava a mão, a gente achava legal aquilo, tá? De domingo tinha os classificados, né? De segunda tinha os classificados. Eu abria ali e fazia círculos mesmo ali, o que eu vou trabalhar. E aí, tinha nenhuma função, né? Não tinha nem faculdade, e fui citando vários. Um deles era caixa de banco. E aí eu anotei ali caixa do Banco Nacional. E aí você tinha que... Gente, você ia pessoalmente levar o currículo. Currículo, um negócio de papel que você levava, assim, imprimia, às vezes ou datilografava. E eu levei na 7 de abril aqui em São Paulo, no centro, cheguei lá, tinha uma fila enorme para entregar o currículo. Uma fila enorme. E aí eu fiquei lá na fila e tal, daqui a pouco começou a dispersar a fila. Aí aconteceu, não, já deu 100, eles só pegaram 100 primeiros currículos. Eu, gente, como assim? Aí contei pro meu avô, né? Ia ter o segundo dia, ia ter 2 dias de você ir lá pessoalmente levar. Meu avô falou, ó, chega mais cedo, né? Meio óbvio, né? Aí eu falei, como assim? Ele falou, chega mais cedo todo mundo, como é que eu faço? Ele falou, aí meu avô deu a dica, chega antes do metrô abrir. Aí eu falei, mas como é que eu vou? Ele falou, eu te levo. O metrô abria às 5 horas da manhã. 4h30 da manhã tava eu lá, meu avô me levou lá. Que legal. Muito legal, até me arrepia, meu avô era demais. Meu avô não tinha nem o 2º grau, mas era de uma sagacidade impressionante. Chegando no metrô abrir, ele me levou lá, noite, ainda chegou lá, a fila já existia, tá? Não era o único que estava lá. O único que teve a ideia, né? Não era o que teve a ideia. E aí eu fiquei, sei lá, mas eu estava mais ou menos no meio da fila ali. E aí eu consegui passar para entregar o currículo. Consegui entregar o currículo e fui chamado para as entrevistas, etc. E aí passou-se 15 dias, um clube de Guarulhos me chamou para jogar, Concretex de Guarulhos. Aí eu fiquei feliz, né? Porque você estava aceitando qualquer coisa. Passei no processo de ser caixa do Banco Nacional, dentro do PAB Estadão, aqui em São Paulo, Jornal Estadão, e passei na 5ª ou 6ª lista da FAP. Eu recebi um telegrama em casa que eu tinha passado no vestibular. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora a decisão? Vira o jogador de futebol, Vôlei, vou fazer de vôlei, você, caixa do Banco Nacional, ou jogar
profissionalmente. Ó, para quem me conhece, já imagina o que eu fiz. Eu abracei tudo. Foram 6 meses de loucura absurda. Aí eu entrei no banco, né, e contei a história, até que o pessoal do banco foi bacana. O banco, naquela época, o banco abria, caixa era muito, muito intenso, as pessoas iam muito no banco. Época de inflação alta, fazia filas no Banco caixa. Nacional. Banco Nacional. E eu ficava dentro do PAB Estadão. O PAB é Posto de Atendimento Bancário. Dentro do Estadão, o seu jornal. Então lá dentro tinha um posto de atendimento bancário. O Estadão aqui na Marginal tinham 7.000 funcionários. Então tinham 7.000 contas lá dentro. Era um banco grande, inclusive. Mas aí eu entrava às 9h, teoricamente eram 6 horas só. Então eu saía às 3h. Só que eu combinei de não almoçar e sair às 2h30, porque o treino começava às 3h em Guarulhos. Então eu não almoçava, saía às 2h30, pegava o carro, que comprei um carro em 60 prestações, um Golzinho 1000. E aí eu pegava a Marginal, e ainda sorte que o Estadão era bem na Marginal, e chegava atrasado no treino, o treino acabava às 7h, a faculdade começava às 7h, eu já saía atrasado para a faculdade, então eu chegava todo dia atrasado no treino, todo dia atrasado na faculdade, comendo no carro. Foram 3 meses, 6 meses, não acho que não é nem 6 meses, alucinantes, até que eu vi que eu não ia dar para o vôlei mesmo, e acabei desistindo do vôlei, foquei no banco e na faculdade. E Denis, muito bacana essa história, parte dessa história que você contou aqui pra gente, tá no livro. É uma honra poder conhecer um pouco da história do Denis e o quanto que isso conecta na construção da história da MD, né? Que veio ali de um TCC, né? E hoje você gosta de trocadilhos, né? Trocadilhos bons, inclusive. Aí eu sou suspeito, tem uns ruins também. MD, que você vai contar um pouco da história da MD, mas também hoje MD é make a difference, né? Mas não é fazer diferente, é fazer a diferença. Conta um pouco essa aspa e um pouco dessa história da MD. Aí, voltando ao trabalho, voltando à faculdade, toda a faculdade, eu falo até para os meus alunos hoje, dê valor ao seu trabalho de conclusão de curso, né? Porque, na verdade, em muitas faculdades de comunicação, você monta uma agência. E na época, eu já tinha saído do banco, também uma outra história, saído do banco, fui parar numa consultoria de franquia, PCM Franchise, do Paulo César Mauro, que foi quem me apresentou o franchising, e também me apresentou o evento de Las Vegas, 2 momentos importantes na minha vida profissional. E a gente tem que, às vezes, só abrir um parênteses, a gente, às vezes, lembrar as pessoas que passaram pela sua vida, né? E que, de alguma forma, contribuíram a gente a mudar, a tomar algumas decisões. E o Paulo é uma delas, o livro tem muitas dessas pessoas. Eu devo ter esquecido de gente, mas, assim, nós somos um pouco das pessoas que nos rodeiam, que passaram pela gente. Então, também outra coisa, né? Dê atenção a quem está próximo de você, a quem te incentiva, ao quem te provoca. Às vezes, quem te critica são as pessoas que mais, às vezes, te quer bem. Cuidado com os elogios, não tão elogiosos assim, mas voltando para cá. Aí, se deixar que eu falo, hein, pessoal? Vocês podem me cortar, por favor, viu? O bom que é gravado, você pode acelerar, voltar, né? Isso que é bom de podcast, né? Mas voltando, aí no trabalho de conclusão de curso, eu já estava nessa consultoria e eu percebi que não existia uma empresa que atendia 100%, ninguém conhecia o que era franquia. Eu lembro que nessa consultoria, eu era responsável por contratar as agências. Isso foi em 94. A lei de franquia é de dezembro de 94, 93, 94. E eu ia explicar o que era franquia isso em 94. Como assim franquia? Não é a marca? Você vai inaugurar uma loja que não é da marca, não é de uma pessoa. Por incrível que pareça, era pouco conhecido. E as agências se enrolavam para fazer campanha, para entender regionalidades, entender sotaques. Muitas agências faziam muito na sua região. Então, a agência de São Paulo pensava com a cabeça de São Paulo e esquecia do Nordeste, do Sul, das especificidades locais. E aí eu falei, cara, E naquela época, isso em 94, tinham poucas agências de início. Eram as grandes agências e as agências de design, vamos chamar assim, né? De branding, né? Não era branding na época, era design, identidade corporativa. Tinham as agências focadas principalmente em mercado popular e imobiliário, que foi a que me inspirou a falar, não tem uma agência de franquia. E aí meu trabalho com conclusão de curso foi fazer uma agência de franquia. E aí nasceu a MD, que na época era Milka e Denis, que era minha colega de faculdade, e a gente não foi muito criativo. Na verdade, a verdade eu fiz uma pesquisa. As maiores agências do mundo tinham o nome dos donos. A Ogilvy é o nome dos donos, a Macão é o nome dos donos, a W Brasil do Ogilvy, não tinha W Brasil na época, mas pegando como trocadilho, né? A DM9 era Duda Mendonça. Então eu falei, não vou inventar a roda, os bons já fazem assim, né? Eu trabalho com pesquisa, né? Consultoria, olhava o mercado e replicava. A consultoria é muito isso, né? E aí nasceu a MD. Legal, bacana. Cara, você tem uma frase sua aqui
que É a você... lição de casa, hein, gente? Tô preocupado agora com esse, pra onde vai esse podcast Ó, aqui. isso aqui não tem como, né, Fê? Foi o nosso livro aí de fim de semana. Tem uma frase sua aqui, que depois você foi pro lado do operador, né? E aí você tem a frase... Achava que conhecia muito de franquia, mas tocar uma operação na prática era muito mais complexo. O que pegou você de surpresa quando você virou operador? Bom, eu virei operador que eu fui provocado numa convenção, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu achava que era tudo. A minha experiência profissional foi caixa de banco, depois eu virei supervisor, tesoureiro, gerente de banco, tinha um relacionamento muito com gente, banco. Ainda mais naquela época, era muito relacionamento. Hoje você fala muito com máquina, com aplicativo. Banco, na década de 90, era relacionamento pessoal na agência. Você ia lá falar com o gerente, ia lá falar com o caixa. Era assim, viu, gente? Juro pra vocês. E eu estava numa convenção quando eu fui provocado por um franqueado sobre viver o franqueado. E eu resolvi empreender e montar uma franquia. Na minha primeira semana como franqueado, eu já tomei um baque. Eu lembro que a gente... Olha que interessante essa história. Eu queria fazer tudo direitinho e tal, então... Um mês antes, mais de um mês antes, contratei todo o time, e o franqueador falou, não, Denis, calma, não contrata agora, não gasta dinheiro aqui, segura, não, já contratei mais de mês, 40 dias, eu vou treinar, falei com o franqueado, ele ficou um mês, quase 20 dias treinando numa loja tal, no dia que inaugurou a loja, 6 não apareceram. Eu comecei a entender um pouco do mercado de varejo de alimentação, né? Não apareceram por quê? Recebi uma oferta melhor, tal, no dia da inauguração não apareceram 6 funcionários. E outra coisa também, né? Minha primeira operação tinha 14 funcionários, hoje a mesma eu opero com 7. Então, assim, olha como a gente vai aprendendo também. A primeira foi o Rei do Mate. Rei do Mate. Na operação de alimentação. Minha primeira foi uma academia para mulheres. Mas contando do Rei do Mate, que foi do dia a dia. Esse é um exemplo bacana. Na academia, a mesma coisa. A academia, pegando esse exemplo que você falou, era uma academia só para mulheres. Não sei se vocês lembram. Foi um boom. Era 30 minutos, tinha contours, curves, silhueta. Tudo nome igual, né? Contorno, silhueta e curva. E lá só entrava mulher na minha academia. Literalmente. Eu mesmo só ia até a recepção. Você fala do dia a dia. O que acontece quando tem greve de ônibus, né, com o varejista? Na década de 90 não tinha Uber. Greve de ônibus, não faltava um funcionário. Mas o cliente não quer saber disso. O cliente quer que a academia esteja aberta. Eu lembro que meu telefone tocava, a academia abria às 7 da manhã, tocava às 6h30, era alguém falando, não, eu não vou, seu Denis, não tem ônibus. E aí o que acontecia? Eu e na época minha esposa ia para a academia. Então, e quando faltava recepcionista, falava uma na recepção. E quando faltava recepcionista, e a menina da limpeza. Quem é que vai limpar? Não é aquela corporação que você liga para o departamento de operações, alguém resolve aqui, não, é você. Uma vez foi engraçado hoje, né? A gente tinha 5 vasos sanitários no nosso vestiário. Mulheres queridas, não sei o que vocês fazem no banheiro, entupiu 4. Quem é que vai desentupir? É lá o franqueado que vai lá desentupir o vaso sanitário. Então a minha primeira mudança é o dia a dia. Quem está ouvindo a gente aqui que é varejista sabe, ou pelo menos espero que colabore comigo. Vai acontecer alguma coisa hoje que eu não esperava que ia acontecer na minha loja. Vai faltar um produto, alguém vai faltar, um cliente vai dar um chilique, o cliente vai ter razão, não vai ter razão. Já aconteceu no meu caso, um cliente vai bater no carro do outro cliente, vai acontecer alguma coisa que vai mudar o meu dia. E a tomada de decisão que eu tomo de manhã na minha vitrine, no meu produto, muda as vendas do meu dia. Então, meu principal aprendizado é a dinâmica do B2C, a dinâmica do varejo, você precisa ser muito rápido. Diferente do B2B, você marca uma reunião para daqui uma semana para tomar uma decisão do próximo cardápio. Meu amigo, quanto isso interfere no dia a dia de uma operação, não dá para esperar uma semana, 10 dias mais. Ainda mais hoje em dia, né? Tô errado? Opa, você com certeza. Cara, você chegou a quantas operações? Eu cheguei a ter 9. 9 operações. Eu tive 2 Rei do Mates, uma L'Occitane, 4 L'Occitanes e uma Nut Bavária. E hoje você tem? Hoje eu tenho só o Rei do Mate. Se quem estiver aqui em São Paulo for no Mackenzie, vai lá no prédio T, Universidade de Mackenzie, fala que é meu amigo, R$5, toma um café. Então meu filho vai virar seu cliente fiel, porque ele estudou no Mackenzie. Olha lá, já fala pra ele lá, fala com o Fábio, que é meu sócio operador. Fábio, você é craque. Por que você vendeu as outras e manteve uma? Foi uma decisão importante também, que eu falo até no meu livro. E o livro nasceu de eu querer entender a diferença de um franqueado médio de um franqueado de altíssima performance. E uma das coisas que eu percebi ali é, o franqueado, ele pode ter 1000 operações. Inclusive eu conheci o maior franqueado do mundo, 3.000 operações, 44 estados de 50 estados americanos. Como é que faz um franqueado desse? É o negócio principal dele. Ele não precisa exatamente estar cuidando de todas as lojas, mas aquilo, ele tem que acordar pensando naquilo. E o que aconteceu comigo foi, depois que eu virei franqueado, a minha agência começou a crescer muito. O meu negócio principal começou
eu dobrei de tamanho 3 anos seguidos depois que eu virei franqueado, porque eu comecei a implementar produtos e serviços voltados para o franqueador e franqueado, inspirado na minha operação, na minha gestão do dia a dia. Isso começou a me demandar muito tempo. E aí eu fiquei com uma vergonha alheia quando eu fui visitar desses franqueados de alta performance, que tem até no meu livro que eu falo do Mural dos Sonhos, que o franqueado sabia o sonho de cada funcionário. Eu não sabia nem o nome da minha última contratada. Aí eu comecei a perceber que eu não era um franqueado de alta performance. E eu precisava focar meus esforços. E aí, graças a Deus, eu tomei a decisão de sair de algumas operações e conheci o Fábio, que é meu sócio no Rei do Mate, que vive da operação. E ele mudou a nossa operação da água para o vinho, implementou os hábitos de alta performance e hoje eu sou muito feliz com o meu Rei do Mate, mas eu tive que tomar uma decisão difícil de abrir mão de operações para focar na minha agência e focar em ajudar outros franqueados a tomar as melhores decisões para crescimento. E ao mesmo tempo, né, Denis, não perder o vínculo, né, e a ligação com o dia a dia de ser um franqueado, né? Não, isso mudou minha vida, Rodrigo. Mudou minha vida, até hoje muda minha vida. Hoje eu preciso até voltar a fazer isso. Eu ia todo dia fechar o caixa. Então, para mim, não é fechar de ficar eu ficava no caixa. Então, eu saía da agência, ia lá para o Rei do Mate, na própria academia. A academia quase sempre eu ia abrir de manhã às 6 da manhã, ajudar ali, ver se tinha nenhuma surpresa, porque sempre tem. E à tarde eu fechava o caixa, fechava ali, ajudava até por segurança, como academia para mulheres, chamava atenção. Então, era bom de vez em quando ter algum homem ali, até para inibir possíveis problemas. E no Rei do Mate a mesma coisa. Então, viver ali o consumidor, ver a nossa campanha, ver as nossas ações, poder testar ali no ponto de venda, virou um grande laboratório para mim ter a operação de franquia. E vou continuar tendo por muito tempo. A não ser que o João não me queira mais, o Antônio Carlos no Rei do Mate. Ah, duvido. Inclusive o João esteve aqui conosco, né? Contou aí a bela história, a trajetória do Grupo Rei do Mate, que completou 30 anos, né? Uma história belíssima. E o franchise, você fala muito isso no livro, né? Ele é uma comunidade, né? É uma construção coletiva do franqueador, que tem estratégia, que tem marca, que cria produtos, que tem estratégia de marketing, mas tem um input diário do franqueado que vive o famoso barriga no balcão, né? E esse que é o desafio. Olha que eu sou apaixonado por franquia. E até preciso contar uma história rápida. Por que nasceu essa? Por que eu virei franqueado? Eu digo isso desde sempre, porque eu sou apaixonado por franquia, eu adoro o modelo, adoro a gestão, adoro o formato. Aí eu estava numa convenção. Na época eu não era franqueado, eu era só agência, eu organizo convenções, e eu estava numa convenção e eu ia apresentar uma campanha grande. Ana Maria Braga estava escondida, no auge da Ana Maria Braga, isso foi em 2008, 2009, ela estava escondida, ela ia me entrevistar para eu dizer que era a garota propaganda daquela campanha. Eu estava lá, todo empolgado, dizendo que amava a franquia, 1000 pessoas no auditório ali, dessa rede grande, uma rede de farmácia. E aí um franqueado, comecei a falar que amava a franquia, o franqueado levantou a mão lá no fundão e falou: Denis, você ama a franquia? Eu falei: amo franquia. Aí ele: ama mesmo? De coração? Amo de coração, apaixonado, todo enfusiado e tal. Ele: você tem uma? Eu: não. Aí ele: por isso que você ama. Eu: cara, eu engasguei, todo mundo riu, né? Aí toda vez que eu ia falar, porque eu dava aquela gaguejada, eu sou meio gago, tá? Mas eu fiquei mais gago ainda. E aí eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, cara, preciso abrir uma franquia. Ela: como assim? Outro negócio, né? Falei: cara, como é que eu falo que eu tenho a melhor agência, que eu tenho a melhor empresa de eventos, mas eu não opero uma franquia? E aí que eu resolvi abrir a minha franquia. E isso mudou a minha vida completamente, de viver esse dia a dia e pôde me ajudar a desenvolver mais coisas para a MD. E se alguém perguntar se eu amo, eu ainda amo franquia. Porque para quem pensa em empreender, eu não vejo melhor opção do que ser franqueado. E para quem já é franqueado, você se desenvolver enquanto empresário, profissional. Lembrando, quem está ouvindo a gente aqui, que for franqueado, você é um franqueado profissional. O que é um franqueado profissional? É um franqueado que investe, é um franqueado que se desenvolve, é um franqueado que é parceiro da franqueadora, que se interage com os fornecedores, ajuda a desenvolver produtos e serviços, porque esse é o papel de um empreendedor através de franquia. Acho que podemos emendar no tópico de multifranqueados, aí depois a gente volta pro segundo, porque eu acho que já pega o tema aqui. Para abrir esse tema de franqueados, multifranqueados, explica um pouquinho pra gente o que é o multifranqueado, o que é uma multimarca e os 4 tipos de franqueados também que você comentou. Sabe que isso é uma coisa que a gente começou, né? O Brasil, ele sempre olhou muito para o franqueado de forma única. Ou você é franqueado ou você é franqueador. É a primeira barreira que a gente quer quebrar. Primeiro, existem, na minha visão, a gente fez há 2 anos atrás a primeira grande pesquisa sobre franqueados no Brasil. Existem várias pesquisas avaliando o franqueador, avaliando a gestão, mas nunca teve um estudo aprofundado sobre franqueados no Brasil. E a gente fez 2 anos seguidos, esse ano vamos repetir de novo junto com o prêmio que nós vamos lançar,
Mas basicamente a gente separou o franqueado em 4 clusters. Você tem o franqueado, hoje no Brasil, tem aproximadamente 250 operações, unidades franqueadas no Brasil. A própria BF, para quem não conhece a Associação Brasileira de Franchise, ela traz esse número que são 280 mil franqueados, se eu não me engano agora de cabeça. Só que ninguém sabia quantos franqueados operam essas 200 e muitas mil franquias, quase 300 mil franquias. A pesquisa trouxe isso. Hoje são aproximadamente 65 mil grupos econômicos que operam essas 280, 300 mil franquias do Brasil. Ou seja, aproximadamente são 3 operações por franqueado no Brasil. Ah, legal, então estamos dizendo que a média são 3 para 1. Média é um perigo, tá? Aí a gente clusterizou essa média, a gente separou em 4 grupos. Hoje no Brasil eu tenho metade desses franqueados operam uma loja. Aí eu falo, opa, então metade das franquias na mão de uma pessoa? Exatamente. Eu acabei de falar, são 60, 65 mil franqueados, ou seja, 30 mil operam 30 mil lojas. E os outros 30 mil? Operam as outras 250 mil lojas. Então estamos falando que na realidade não é 3 para 1, nós temos metade que opera 1. Então é o primeiro núcleo, é o perfil do franqueado operador. Esse é o cara que muitas vezes comprou emprego, a conta que ele faz, quanto eu vou investir, quanto vai me sobrar no final do mês. Ah, eu vou botar 100, 200, 300, 400, vai me sobrar 10, 15, 20. Ah, bacana, vou me ocupar. Às vezes é um executivo que está buscando uma recolocação, ele vai lá e resolve investir tudo aquilo como empresário. Esse cara opera 1, 2 lojas e é um perfil diferente que é o que a maioria no Brasil conhece. Só que eu tenho 250 mil operações na mão dos outros caras que têm 3, 4, 5 operações. E aí eu dividi esse grupo de multifranqueado em 3. Então o primeiro que eu falei é o Gama, de Gameta, que opera 1 ou 2. Depois a gente chamou de Alfa, que nós demos esse nome, que é o cara que tem acima de 3 até 10. Que eu brinco até por causa do nosso sistema tributário, então ele realmente para ali em 3, 5, 6, 7, no máximo 10. Só que esse, inclusive nos Estados Unidos eles falam que é o Hell Zone, zona do inferno. Porque é o cara que tinha 1, 2... Aconteceu isso comigo, tá, gente? Eu tinha 1, ganhava dinheiro, 2 ganhava dinheiro, 3 ganhava um pouco mais de dinheiro, 4 eu comecei a me enrolar. Quando eu tinha 8 operações, eu comecei a ter problema de caixa. Fluxo de caixa, gente, controle, comecei a me perder na operação, comecei a me perder na qualidade. Por quê? Porque eu não soube crescer. E isso é o maior ponto de atenção no Brasil. E pouco, agora a Graça já está mudando, os jogadores estão olhando para isso. Porque antes eu olhava para cá, para esse primeiro, vender franquia e esse cara operar. Agora o cara 3 a 10 começava a sofrer, até sistema tributário. Então a gente começou a olhar para esse cara para ajudar esse cara a se desenvolver. Aí eu tenho o cara que tem acima de 10, que eu chamei de alfa, que é o cara que, opa, esse cara já na marra, na porrada, muita gente está ouvindo a gente aqui, vai se identificar, aprendeu a como ser grande como franqueado. Só que esse já tem a mentalidade de empresário. Ele já é um empreendedor que escolheu crescer essa franquia. Ele já tem gestão, ele já tem sistema, ele já tem governança, ele já tem programa de sucessão, ele já começa a olhar como um negócio, ele já consegue tirar férias. Eu brinco, eu falo que eu passei a odiar férias e 13º, depois que eu virei empreendedor. Porque quando você tem que dar para alguém e pagar para alguém, né? Tem que se provisionar desde já 13º e férias. Mas o cara que tem acima de 10, ele já começa a estruturar, ele já tem caixa, ele já começa a olhar que outros negócios ele vai investir. E aqui depois eu chamei de mega, que são os franqueados que faturam acima de 50 milhões. E ó, quem está ouvindo a gente já tem no Brasil franqueado que fatura acima de R$1 bilhão. Sabe quantas franqueadoras faturam acima de R$1 bilhão? Não enche as nossas mãos aqui. E se tirar a indústria, nenhuma. Se tirar tirar a indústria fora, nenhum franqueador fatura acima de R$1 bilhão. E aí a gente separou esse em 4 clusters, que são esses 4 modelos de franqueado que a gente acredita que o mercado atua. E aí fica a dica de entender que para cada um deles eu tenho uma estratégia de crescimento, de gestão e de operação. A Community nasceu principalmente para entender isso e trazer produtos e serviços para cada um desses clusters nesse caminho, inclusive fornecedores. A gente está ajudando muito fornecedor também a entender um pouco desse modelo, até para desenvolver produtos e serviços pensando nesse modelo de franqueados no Brasil. E Denis, pegando um gancho aqui no perfil do multifranqueado, é muito diferente o multifranqueado monomarca. Ah, essa era outra pergunta. E o multifranqueado multimarca. Esse desenvolvimento acontece por perfil, por uma estratégia de crescimento? Conta um pouco mais pra gente. Primeiro, até em termos vamos falar um pouquinho de glossário, né? Então, o que é o multifranqueado? Até alguns jogadores, para usar o termo, né? A gente separou, você tem o multiunidade e o multifranqueado.
Multiunidades são franqueados que operam múltiplas unidades da mesma marca. Então, eu posso citar marcas aqui? Claro, Então, eu tenho multifranqueado McDonald's, ele tem 20, 10, 15 só do McDonald's. Eu tenho franqueado que tem, sei lá, 50 boticários, ele tem só boticário. Ele é um multiunidade ou multifranqueado monomarca. Você pode escolher o melhor termo. Alguns chamam de multiunidades e multimarca, multifranqueado, outros chamam de multifranqueado monomarca, multifranqueado multimarca. O multimarca é aqueles que, ou multifranqueado, que tem várias marcas. Então, eu tenho McDonald's, eu tenho Pizza Hut, eu tenho KFC, eu tenho Burger King, e é até comum ter franqueados que se especializam num segmento. Então, eu sou multifranqueado, multimarca de alimentação. Eu sou multifranqueado de serviços. Porque ele adquiriu o know-how naquele segmento e provavelmente na região que ele atua, né? Exato. Eu, Denis, aí já entrando um pouco no pessoal, eu sempre indico para os franqueados crescerem primeiro monomarca. Para você ganhar estrutura, ganhar base, desenvolver, poder usar esse ganho de escala, de treinamento, de estoque, de gente, de poder administrar melhor plano de carreira, etc. Você primeiro cresce, primeiro monomarca, depois você se desenvolve para outras marcas, e aí pode ser multi-segmento ou não. No mercado americano, você tem um multifranqueado de shopping. Ele escolhe um shopping, põe 20 operações dentro do shopping, porque daí ele negocia melhor, usa também essa estrutura de poder ter um gerente que ali administra tudo, consegue ter um estoque centralizado. Logística, de operação. Logística, operação, ele vai lá, só que aí você está às vezes preso àquele lugar. Você tem o multifranqueado, é interessante, monomarca por exemplo, de mercado estético. Então ele vai focar, ele às vezes pega um móvel do lado do outro com 3, 4 operações diferentes de estética. Então ele tem ele é podólogo, no outro ele é coisas da cara, o outro ele é de cabelo, o outro ele é massagem. Mesmo ramo, mas uma complementariedade. De um do outro, acaba fazendo um carboninho ali. Então assim, tem vários modelos de multifranqueado, mas o mais comum é o multiunidade e o multimarca. Legal. E qual que você vê que é um gatilho para esse multi-unidades ou multifranqueado ir passando de um estágio para outro? Qual que é o momento que você entende que é o ideal para passar? Primeiro é perfil. E eu falei dos 4 modelos de franqueado, não é uma escadinha que eu tenho que ir pulando, não. É você entender se você tem perfil. Tem gente que está muito feliz, obrigado, sendo Gama. Ele quis isso. Olha, eu quero ter 1 ou 2 lojas, tocar minha vida ali, ocupar meu tempo, ganhar minha graninha e tocar perfeito. Então, eu acho que a primeira coisa é perfil. A segunda coisa, eu tenho perfil, quero crescer. Eu preciso me estruturar. Antes de você achar que só tem dinheiro e vontade. Cara, você tem que se estruturar você mesmo enquanto executivo, porque também isso é muito comum e muito se vendeu franquia assim, você quer ser dono do seu próprio negócio, nunca empreendeu, venha ser franqueado. Às vezes o cara nunca empreendeu, ele não sabe operação, alguém faz isso por ele na empresa dele. Às vezes não sabe, mistura o fluxo de caixa dele com o da empresa, mistura o caixa da família com o caixa da empresa. Então a primeira coisa é você se capacitar, está até no livro, é o meu 6º hábito, se manter capacitado. Então você buscar capacitação, buscar estrutura, se aproximar da franqueadora, montar com a sua franqueadora um plano de expansão para você se desenvolver. O caixa é rei. Você tem que estar cuidado para você não comer dinheiro de outra operação naquela. Eu vi muito isso acontecer. Ele tem 1, 2, 3 operações, vai bem, a 4ª vai mal, ele come caixa, ele quebra as outras 3, porque não soube a hora de falar, para. É um pouco, às vezes você tem que ter até, eu falo, empreender, você está disposto a realizar o prejuízo. Você precisa atacar, chega uma hora que tem que parar. Fala assim, cara, mas é um pouco de receio, né? Você aposta, às vezes, muito naquela ficha e você fica ali segurando ali. Tem uma relação íntima, né? Com a unidade, com a marca, com o investimento. Pô, é quase que um filho, né? Eu ajudei a construir. E também, pessoal, Sim. você realizar que você não conseguiu, por N motivos, é difícil. O empreendedor ele tem que realizar que não conseguiu e depois ir lá e buscar conseguir de novo. É um aprendizado. Tem franqueadores que escolhem franqueados que quebraram. O cara quebrou e quer continuar sendo franqueado, eu quero esse cara, porque ele aprendeu alguma coisa com erro. E se ele está voltando para cá é porque ele quer, ele acredita no modelo e ele vai continuar crescendo. Então a gente olha muito para esse caminho. Bacana, Denis. Voltando aqui para o assunto de performance, a gente vem acompanhando que a receita do franchise vem crescendo, né? O negócio do franchise do brasileiro vem crescendo ano a ano. E no segmento de alimentação, que a gente está super envolvido, também vem crescendo. Mas não necessariamente crescimento é geração de lucro. Quais as 3 maiores dores do dia a dia de um franqueado de alimentação na tua visão? Vou dizer no meu caso. Primeiro é gente. Na verdade, o pessoal brincava comigo que franquia eram 4 itens importantes. Primeiro é ponto, segundo é ponto, terceiro é ponto, quarto é todos os outros. Agora eu falo que é ponto, gente, ponto, ponto, gente, ponto, depois gestão e performance. Eu diria que a maior dor hoje,
não só de alimentação principalmente, mas eu acho que de todo varejista é gente. A gente está vivendo uma crise muito grande de gente capacitada, de retenção de talento. E não é sobre gerações, não. Eu falei, há 20 anos, foi 2012, há 14 anos atrás, eu contratei 14 pessoas, 6 não apareceram no dia que eu abri a loja. Então, assim, não é só sobre geração, é sobre a dificuldade de se reter. E aí vem a segunda dificuldade, se capacitar. E aí vem aquele medo, eu vou capacitar, a pessoa vai embora, aí eu pergunto, pior é você não capacitar, ela ficar. Então assim, eu acho que o empreendedor, seja de alimentação, principalmente, ele precisa o tempo todo olhar para o time, para a equipe e para o negócio dele de pessoas. E aí segundo é gestão, que também tem muito a ver com gente. Em alimentação, o desperdício é a maior dor, né? O CMV muda o jogo, dependendo se você compra errado, se você guarda errado. Uma vez eu cheguei na minha unidade, estava literalmente tombado a minha Nutella na pia. Minha Nutella, meu creme de avelã estava indo para o ralo. Porque o funcionário ali, descasado, deixou tombado, o negócio escorrendo. Eu olhei para aquilo, doeu minha alma ali, aquele negócio escorrendo, né? Desperdício, então falta de controle, gestão. Então, nós estamos aqui no podcast, uma empresa de sistema de gestão. Não consigo imaginar hoje uma empresa de alimentação sem ter um bom sistema de gestão, tanto de PDV, de frente de loja, de back-office, você ter acesso à informação e tomada de decisão com acesso à informação. E agora eu até inverto. E aí, por último, é o ponto. Por incrível que pareça, porque o mundo delivery mudou um pouco a questão de pontos. Sim. Digas, dark kitchens, etc. Isso é outra coisa. Aí vocês colaboram ou não. Não precisa ser rápido. Entender que às vezes o mercado muda antes da gente. E a gente se apega às nossas crenças. Eu acho que o desafio hoje do empreendedor, do empresário, é ser atento e rápido às possíveis mudanças do mercado. Se a gente perguntasse para qualquer pessoa qual a quantidade do seu delivery há 5 anos atrás, ninguém ia falar que hoje era o volume que é hoje. Tanto que hoje eu já nem coloco mais o ponto como era antes, que é ponto, ponto, ponto e o resto. Hoje é gente, hoje é processo, hoje é ponto depois. Bacana. Falando um pouquinho do livro, né? Que é um sucesso. Você tem ajudado a muitos empreendedores a se desenvolver. E eu vou ler aqui para o nosso público os 7 hábitos, né? Os 7 Frank Hábitos. Frank Hábitos. Engajar-se com a marca. Trabalhar com e para o franqueador. Esse é um dos mais polêmicos, viu, Rodrigo? Depois eu conto. Motivar e valorizar a equipe. Procurar soluções, não culpados. Bem difícil esse, hein? Desenvolver e investir em ações locais. Acho que linka muito com o trabalho que a MD desenvolve. Investir e reinvestir em capacitação. Você falou bastante conosco sobre isso hoje. E por último, não menos importante, o pensar grande. E aí eu vou te provocar. Dos 7 Frank Hábitos, quais são os inegociáveis para quem está começando agora empreender em franquia? Sabe que os 7 Frank Hábitos é que nem filho, né? Se perguntar para mim qual que eu mais gosto, né? Ferrou, né? Não existe isso, né? Ou qual que é o preferido. Mas eu vou dizer que tem um que é o que me marca e todo dia eu olho para ele e eu acho que ele permeia todos os outros, que é o 4º, que é procurar solução e não culpado. Quando a gente tem a desculpa pronta, a gente parece que ameniza. Meu negócio vai bem porque a rua mudou a direção. Porque o meu ponto é ruim. Porque é difícil contratar gente. A desculpa está pronta. E aí você se acomoda nela. Então assim, o meu franqueador é ruim, pronto. Então a desculpa está pronta. Vida, céus, porque a minha equipe vai embora e me deixa na mão, a desculpa está pronta. É apesar disso que você faz. Então o que eu aprendi com esses franqueados de alta performance, que na verdade esses hábitos não são meus, foi o que a gente identificou de quem faz a diferença, é que ele foca na solução. O problema é esse, cara, como é que eu resolvo? O que eu não consigo, já que a rua mudou de direção, o que eu faço aqui agora? Eu vou reformar a minha loja, eu vou mudar o meu ponto, eu vou rapidamente criar um programa de delivery mais agressivo, eu vou identificar nas ações locais como é que eu mudo o meu jogo, eu vou buscar uma solução. Porque quando você tem o problema, aquilo é inconsciente até. Você dá aquela, não é culpa minha. Então você dá aquela relaxada. Então acho que o desafio, e aí eu permeio todos os outros, é como é que eu uso isso a meu favor. Como é que eu uso isso no meu dia a dia. Na pandemia, sem dar o exemplo da pandemia, tinha redes de franquia que ficaram brigando. A gente atendia uma marca muito forte de rede de chocolates. Quem lembra quando foi a pandemia, né? A data festiva mais próxima foi a Páscoa. Sim. Então assim, vocês imaginam
que algumas marcas estavam estocadas, algumas não, todas as marcas de chocolate estavam estocadas até a tampa. Quem é da Monte de Chocolate não vai me deixar mentir sozinho, pode deixar nos comentários aqui embaixo, depois aqui no podcast. A gente compra a Páscoa 6, 7 meses antes ou até mais. Você já está com o estoque ali, produtos perecíveis. Imagina uma rede que não tinha delivery e não tinha e-commerce e falar fecha todas as lojas. Fecha. Foi do governo, fecha. O que acontece? A desculpa está pronta. Mandaram eu fechar. Ninguém mandou você parar de trabalhar. Mandaram você fechar a loja. Tem franqueado brigando até hoje para devolver ovo e franqueado que bateu meta com a loja fechada. Olha e foi só. lá colocar balcão em frente, foi lá combinar com a farmácia de deixar botar uma mesinha de padaria ali e deixar vender na padaria. Ele foi descobrir, olha que incrível isso, procurar solução. Cara, minha loja está fechada, como é que eu vendo? Ele foi entregar, grupos de WhatsApp, eu lembro que a gente atendia essa conta, a gente criou mais de 2.000 ações para vender com loja fechada, grupos de WhatsApp, grupo de família, que entregar, grupos de colégio, vai visitar a igreja, parado na porta da igreja, na porta do supermercado. Os supermercados que vendem ovo lá dentro estavam deixando as pessoas fazerem barraquinha para ajudar o comércio local. Olha o centro, até me arrepia. Na pandemia, o centro de comunidade se aflorou de um jeito nunca jamais visto. Então eu pego assim, de procurar solução, não é focar no problema. Claro que você tem que olhar o problema e minimizar aquele problema. Não estou dizendo para você não olhar para ele, mas o seu foco tem que ser, hoje eu vou acordar e vou pensar 10 coisas para resolver esse problema que eu tenho aqui hoje. Então acho que esse para mim é um ponto forte. Bacana, Denis. E só fechando aqui o assunto do livro, você cita grandes nomes do franchise aqui, né? Eu também não vou cometer o equívoco de esquecer o nome de grandes amigos, que a gente tem uma relação comum muito forte. Mas vou falar aqui especificamente de 3 grandes multifranqueados aqui, né? O Eric Cavalieri, o Alberto Oyama e o Glauber Gentil. Qual o hábito, né? Ou quais hábitos deles que você levaria para qualquer franqueado iniciante? Pô, você escolheu, bom, como você falou, né? Todos são incríveis, né? Mas o Glauber, o Eric, o Alberto, o Glauber ele virou um parceiro, um amigo, parceiro e virou quase que um mentor. E o Glauber ele fala uma coisa que eu levo para a vida, né? Toda decisão, toda vez que você tem algum problema grave para acontecer, bota a cabeça no travesseiro e dorme uma noite. Não dorme com aquilo, não toma decisão de primeira às vezes, né? Então eu levo muito isso para a vida. Mas o Glauber é um exemplo muito forte de governança. É um exemplo muito focado para o meu primeiro hábito, muito exemplo de parceria com a marca, de entender o propósito que ele faz parte, para aí sim você acoplar isso ao propósito da sua empresa, do seu negócio. O Eric é um exemplo maravilhoso de gente, de time, de como engajar o time, de como estar próximo, de entender os sonhos de cada funcionário. A gente, até coincidentemente, a minha empresa de eventos faz alguns eventos do Grupo Incense, que é o grupo do Eric. E a preocupação deles é, o meu time vai estar feliz nesse momento? Como é que a gente faz para que todo mundo seja atendido? Olha a cabeça. Só para o nosso público saber, quantas unidades o Eric tem hoje? Olha, boa pergunta. Deve estar brincando ele cada vez mais. Acho que ele passa de 30 operações hoje. Tem um case interessante que é o Rodrigo Gobo, que é um multifranqueado também da região de Goiânia, que ele contrata psicólogos em momentos mais pesados da equipe, que é de alta venda, dia das mães, dia de Natal, porque o cliente recebe, o vendedor recebe muito não. E o vendedor, ele às vezes ele fica frustrado no dia a dia, isso atrapalha a venda dele. Contratou psicólogo para ajudar o cara a lidar, bater meta, porque a meta é importante para o vendedor. Olha o cuidar de gente. Então, assim, Alberto Oyama com ações locais, a história dele está tendo um livro clássica, que ele tinha uma operação que a venda não pagava nem o aluguel. Ex-funcionário público que saiu no programa de demissão voluntária para resolver empreender. Então, assim, ele tinha um ponto que era ruim e ele, ao invés de ele falar, meu Deus, agora eu vou fechar, como é que eu transformo esse ponto? Ele criou uma série de ações locais que viraram case na franqueadora depois, de capacitação, de gestão. Posso contar uma delas rapidinho? Claro. Ele conta ele mesmo, que é uma história muito melhor do que eu, tá no livro, mas é bom ouvi-lo, que ele tinha lá um ponto no centro que as pessoas não entravam. E aí ele percebeu, se eu contar até torta, perguntem para o Alberto, bota aqui, marquem ele que ele conta melhor do que eu, mas ele percebeu o quê? Que tinha um cara lá vendo ouro, de brinde, etc, né? Que as pessoas davam brinde para você poder ir, acho que era de óculos, né? Dava brinde para você entrar não lembro agora qual era a marca. Ele olhou aqui e falou, poxa, vou fazer isso. E ele, junto, trabalha com a franqueadora, convenceu a franqueadora a fazer umas amostras grátis. E aí ele foi para a calçada e ofereceu, tá aqui uma amostra grátis para retirar na minha loja. Então, ou seja, o problema era fluxo, vamos gerar fluxo. Aí ele pegava, entregava esse brinde, entregou 500 panfletos na rua para as pessoas retirar de graça um brinde na loja dele. Aí aconteceu, 50 pessoas foram na loja dele. Dessas 50 ele fez 2 vendas. A gente, caraca, que porcaria, né? 500. Aí ele falou assim, agora eu tenho uma métrica.
Então eu sei que eu gero 10% de lead, então cada 500 folhetos, 50 vão na minha loja, e desses 50 eu tenho uma conversão de 2%, sei lá, faz a conta, 4%. Então o que eu tenho que fazer agora? Mexer nesses KPIs. Se eu distribuir 1.000, eu vou ter 100, eu vou ter 4 vendas, se eu não fizer nada. Então eu vou fazer o quê? Primeiro melhorar a mensagem do folheto, para arrumar esse KPI. Eu tenho que converter mais do que 10%. Como é que eu converto isso? Melhoro a mensagem, melhoro o layout, melhoro a abordagem aqui na ponta. Legal, levei para a minha operação. Como é que eu converto mais em venda? Entendendo melhor o cliente. Então, minha venda hoje é de 2 para 50. Então, ele começou a criar um modelo de convencimento no PDV. E aí, converter mais gente. Para encurtar uma história longa, curta, ele quintuplicou o faturamento, melhorando esses KPIs que ele criou uma solução assim na ponta. Olha que genial. É um funil digital que ele fez no físico, né? Porque nessa época era isso que funcionava, porque o problema dele era fluxo. E isso virou até case que ele passou a ser o capacitador dos novos franqueados em gerador de fluxo na loja dele, na loja da operação daquela marca. E criou um produto novo que era brindes, amostra grátis para gerar fluxo para a loja. Você vê, franqueado, foco no quê? Ah, meu ponto é ruim, ó céus, ó vida, etc. Não, peraí, vamos tentar melhorar um problema. E aí, achou uma solução. Bom. Você já foi várias vezes para a Multi-Unit em Las Vegas. O que você viu lá que você entende que o franqueado brasileiro tem que aprender? Bom, para quem não sabe, né, gente, o Multi-Unit em Las Vegas, lembra que eu falei do Paulo César, que eu trabalhei lá como estagiário dele em 94? E um dia eu estava almoçando, contando para ele que eu fiquei louco dos franqueados. Depois dessa história de virar franqueado, eu fiquei louco dos franqueados. Por quê? Eu comecei a ficar inconformado, porque na minha operação, vou pegar o Rei do Mate, que o João esteve aqui, inclusive eu fiz essa palestra no Rei do Mate, foi até difícil para mim fazer lá, porque foi em tudo que começou essa ideia do livro. E eu comecei a ficar inconformado. Por quê? Que numa rede de franquia eu tenho um franqueado ganhando muito dinheiro, eu tenho um franqueado ok e um franqueado perdendo dinheiro. E aí eu falei, pô, por que um franqueado é melhor que eu? O que ele é melhor do que eu? Fiquei meio com uma invejinha branca, né? E eu comecei a visitar todos os franqueados que eram melhores do que eu. E a cada visita que eu fazia, eu aprendia alguma coisa que eu mudava a minha operação. Mas eu botava em prática a prática que ele apanhou em algum momento. Eu falei, já que ele apanhou, eu vou apanhar um pouco menos. E aquilo entrava desde ações para diminuir, no caso, o desperdício, ações com cliente local, ação de marketing local, etc. E eu estava contando isso, que eu virei o louco dos franqueados. O Paulo falou, então você vai ficar louco, porque existe uma convenção de franqueados. Eu, oi? Como assim? Em Las Vegas, há mais de 20 anos, os maiores franqueados se encontram. Eu, oi? Como assim? Existe isso? Fui lá, bati na porta da BF, não conheço, não, vou para lá, peguei o avião. Na época, convenci o Paulo, convenci o Glauber, Mauro Nomura. Nós somos em 10 pessoas, as minhas sócias na época na academia, o Mauro, o Glauber, o Rodrigo Gobo, o Adir e o Paulo César. E a gente foi para lá. Cheguei lá e fiquei encantado de encontrar caras que faturavam $1 bilhão. Bilhões de dólares. E como franqueado. E aí eu falei, pronto, agora eu achei o franqueado de alta performance. E aí tem uma história bacana, que eu estava numa rodinha desses franqueados e eu conheci o Guilherme Perales, que é um multifranqueado americano, mexicano, que ele na época tinha 700 lojas. Ele brincava, se eu for visitar uma por dia, eu demoro 2 anos para voltar na primeira, uma loja por dia. E alguém falou assim, pô, o cara faturava $1 bilhão e tal, perguntando para ele assim, pô, Guilherme, você nunca pensou em ser franqueador? Você falou de aprendizados desse Multi-Unit, né? Aí ele falou, eu, franqueador? Eu sou muito burrinho para ser franqueador. Um cara que fatura $1 bilhão falar que é burrinho, o que eu sou, né? Aquilo me chamou a atenção. Como assim burrinho? Ele falou, cara, eu tenho que pensar em sistema, produto, uniforme, cardápio, ele é muito forte em alimentação, gente, treinamento, novos franqueados, tributação. Não, tem alguém que faz isso. Eu sou bom de lojinha, eu sou bom de gente, eu sou bom de tirar o melhor que manda eu fazer. Se um franqueador manda eu fazer isso aqui, eu vou ser o que eu faço melhor. Eu quero ser desejado pelos franqueadores. Olha que ele falou isso, que ele me deu um primeiro turning point. Eu falei, olha isso, franqueado que quer ser bom, franqueado. Ele não quer ser melhor que o franqueador, não quer ser melhor que o rei, ele quer ser bom naquilo que ele se propôs a ser. Então, meu maior aprendizado foi esse. Primeiro franqueado querido, você às vezes empreender, seja pica em franqueado. Aí entre os 7 franqueados. Seja parceiro do franqueador, trabalhe com... Como é trabalho com o franqueador? Sim, é bom para você. Um franqueado da Chili Beans, o Edu Montejano, ele fala, quando tem que testar produto novo, eu sou o primeiro a testar. Como assim primeiro? Eu quero ser parte da solução. Porque antes depois eu não querer fazer nada, aí chega a ficar criticando. Eu quero criticar antes, que eu posso mudar. Olha a cabeça do franqueado. Você pega o Roberto que eu estou aqui agora, pô, meu ponto é ruim. Ah, o franqueador aprovou esse ponto, ó vida, ó... Cara, vamos virar o jogo? Eu resolvi empreender.
Eu brinco, o franqueado, e aí alguém pode até ficar chateado comigo, mas ninguém botou uma e falou assim, ó, compra minha franquia agora, senão eu vou te matar. Você escolheu ser franqueado, você escolheu aquela franqueadora, agora faz acontecer. E o mercado americano tem disso. O franqueado americano, até pela lei do joint employment nos Estados Unidos, que o franqueador não pode prestar serviço para o franqueado, é o único ponto que eu acho que é diferente do Brasil, Sim. porque lá é tudo melhor em termos de tributação, contratação de gente, mas esse é um ponto que é mais complexo. Existe lá essa lei que evita que o franqueador interceda na operação do franqueado. Isso fez com que o franqueado se desenvolvesse e criasse uma série de empresas como a Community no Brasil para ajudar o franqueado a performar. Então os franqueados lá são muito profissionalizados. Eles chegam a faturar 7 vezes mais que o franqueado no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, até o André Friedman trouxe esse número, os 200 maiores franqueados americanos são maiores que o franchise inteiro do Brasil. Olha isso, os 200 maiores franqueados cabem nesse ambiente aqui, são maiores que a indústria, maiores que Boticário, que Cacau Show. Eles faturam juntos mais de 50 bilhões de reais. O franchise brasileiro fatura 280 bilhões de reais. Então, assim, olha que punjância. O maior franqueado americano, eu conheci ele este ano, o Greg Flynn, vai faturar 30 bilhões de reais. É do tamanho do maior franqueado brasileiro, praticamente, franqueador brasileiro. Ele opera em 44 estados americanos, dos 50, 51, sei lá, 50 estados americanos. Ele está em 44 estados americanos. E ele é desejado. Ele estava lá no palco, os franqueadores lá, eu quero você como meu franqueado. Cadê a história da barriga no balcão? O cara é bom. O cara é um excelente franqueado. E ele fala, eu ser franqueador? Não, não. Eu quero ser próximo dos melhores franqueadores. Porque eu vou ser o melhor para ele e ele vai ser o melhor para mim. Olha Claro. que incrível, incrível. É isso que eu quero trazer para o Brasil. Aí que nasceu a Community. De olhar isso daí e falar, cara, eu quero levar isso para o Brasil. Então a Community nasceu para ser esse braço do franqueador, para ajudar ele a entender um pouco esse perfil dos franqueados. Então a gente quer ser parceiro do franqueador e parceiro do franqueado, a ele se capacitar, buscar capacitação, se aproximar dos bons e se desenvolver. Como é que podem achar o community? Community.com.br com T mudo, é fazer um merchan, obrigado, é um merchanzinho, community com 2 M's. 2 M's. Isso que eu ia 2 falar. M's e T mudo no final.com.br ou vai no meu Denis Santini lá, manda um oi para mim no Instagram. Vai estar na descrição Pronto, também. aqui embaixo, ó, pode clicar aqui, ó. E você tem um grande evento da Community que acontece em setembro, é isso? E aí a gente se empolgou. Obrigado pela Samara. Agora é o momento merchan, tá, gente? Mas a gente, inspirado no Multi-Unity de Las Vegas, falei, vou levar isso para o Brasil. E a gente conseguiu trazer. Estamos indo para o 3º ano. A gente faz aqui em São Paulo. Então eu convido todo mundo. Chama somosmulti.com.br. Somos multi franqueados, multifacetado, multitarefa. Porque franqueado é isso, tá? Tem que aprender a bater o pênalti, fazer o gol na sua operação. Então o Somos Multi é um evento que reúne franqueados. Não é um evento de candidato à franquia, não. É um evento para quem já é franqueado e quer se desenvolver, e você, franqueador, levar os seus franqueados para se desenvolver com a gente, ou está olhando para multifranqueado que quer se desenvolver e crescer como operador de franquia. Então é um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de conexão. Eu falo exatamente isso, que é o nosso propósito. Nosso propósito é conectar os melhores aos melhores e se desenvolver para crescer e se desenvolver. Tanto você performar melhor nas suas operações, como você crescer e abrir novas unidades. Nesse Nosso público que está nos assistindo aqui, ou seja, não é, pode ser um franqueado que acabou de iniciar sua operação e quer se desenvolver em cima daquelas 4 categorias que você citou, ou já um multifranqueado de altíssima performance. E a gente pensa, tanto o evento é exatamente isso, a gente pensa nesses 4, isso que eu chamo trilha de conteúdo. Então eu tenho conteúdo para quem tem uma ou 2 operações, a gente lá, para quem for lá, é muito legal, o palco é gigantesco, ele acontece em conteúdos simultâneos. Para o perfil de cada um. Então eu tenho conteúdo saindo de 2 para 10. O que eu tenho que me preocupar, tomar cuidado? Pulando de 10 para 30 é outro conteúdo. Então o cara que já tem acima de 10, ele vai pensar tributário, gente, governança. Eu tenho conteúdo sobre programa no caso de sucessão. Como eu falei, eu comecei no franchise em 94. Muita gente começou lá atrás. Já são mais de 30 anos. Muitas marcas franqueadas já estão passando para a sucessão. E hoje em dia já tem mais, mas são poucos franqueadores que ajudam o franqueado. Quem é? Ele está ali com seus 60, 70, até mais. Quem empreendeu com 50 anos na década de 90 já está com 70, 80. E aí? Vai ficar para quem esse negócio? Para o filho? O filho tem capacidade? Eu não estou falando de forma mal, ele se preparou para ser empreendedor também. Então, assim, tem conteúdo sobre sucessão, tem conteúdo de parceiros que estão desenvolvendo para ajudar a franqueado e assim vai. Aí eu sou suspeito. Denis, aproveitando aí sua visão de mercado, a gente está com alguns temas aí. Acho que escassez de mão de obra está sempre em alta, né? Mas cada vez mais. Agora, a possível mudança de escala 6x1, tem também a mudança tributária.
Como é que Muita você- coisa acontecendo. Como é que Nossa. você enxerga Ao mesmo tempo, né? como é que você enxerga que isso vai afetar o bolso dos franqueados e o que eles precisam se preparar? Sabe que a gente foi contratado para fazer uma série de mentorias para as franqueados. E uma delas que eu estou fazendo é justamente sobre. Nós vamos passar por uma mudança tributária. Eu acho que nós que temos entre 30 e 20 e 80 anos nunca viu. Nós vamos realmente mudar. Ninguém. Acho que até os mais estudiosos ainda falam: olha, então, vamos ver como vai ser. Porque é uma mudança radical. Então, a primeira dica que eu dou é capacitação. Eu acho que agora o tema tributário ele pode mudar literalmente o jogo de cada operação. Então, assim, e você se prepara. Você já tem que tomar decisão agora em setembro, inclusive, da sua mudança. Ai, meu Deus, fugiu o nome. De modelo fiscal. Então, assim, você já está se preparando para isso. Em alguns casos, na própria pessoa física, como é que você pode, dentro da regra do jogo, dentro da lei, se proteger e evitar que você tenha escassez tributária, né? Perda de dinheiro tributário, de ter bitributação, não, ou seja, formação de holdings, etc. Como é que funcionam os grupos econômicos. Então, eu acho que hoje a grande modelo é você, franqueado que está nos ouvindo, é a capacitação e procurar entender o que isso afeta para o seu negócio e oportunidade de crescimento. Aí entra solução e oportunidade de crescimento. Alguns casos, crescimento é uma necessidade, você precisa ganhar escala. Sabe que o grande boom, Felipe, do crescimento do multifranqueado americano foi a crise de 2008? Porque o que aconteceu? Olha que interessante isso. O grande boom do franchise americano foi a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, um monte de militares voltaram para o mercado americano sem emprego. O que o mercado americano fez? Incentivou o empreendedorismo. O que o militar sabe fazer? Seguir regra. Até porque ele vai morrer. Se ele não seguir o que o capitão manda, meu amigo, ele pode morrer. Não levanta a cabeça, tiro na testa. Levantou, porque eu queria ver o que estava acontecendo lá fora, tiro na testa. Então, o que o exército sabe fazer? Seguir regra. O que ele percebeu? O modelo de franquia era perfeito. Tanto que, no Multi-Unity, todo ano eles fazem homenagem, eles pedem, quem aqui já serviu para o nosso país, levante. O que tem de franqueado, que é ex-militar, é absurdo. Curioso isso. E eles sempre fazem uma homenagem, sempre. Dito isso, foi o grande boom, o mercado americano foi, e aí uma linha de crédito absurda, porque o cara precisava gerar emprego e renda. E aí nasceu o boom do mercado americano de franquia. Beleza. Aí aconteceu, esse cara vivia daquela operação, aquele McDonald'szinho, aquele Subwayzinho, aquele Taco Bell do interior, muito comum, né? Histórias. E aí veio a crise. O mercado diminuiu, aconteceu, as margens dele caíram. O que aconteceu? Solução ou problema? Vida, céus. Começou a perceber que ele tinha que abrir mais lojas. Então, assim, eu não ia conseguir aumentar o faturamento, ou aumentar a minha margem. Eu tinha que baixar preço, eu tinha que reduzir, mas não tinha como. Aí, qual foi a solução? Ele abrir mais lojas para manter o custo de vida dele, números absolutos. Eu ganhava 7, 8, o Gama, que tinha muito. O mercado americano é parecido com o nosso, tá? Esses 4 níveis que eu falei é muito parecido com o mercado americano, só que os multifranqueados, os megas, São gigantes, né? são gigantes. Essa é a grande diferença. Esse cara aqui, ele estruturou para continuar sendo Gama, só que com 2, 3. Então, o que o mercado americano percebeu? Cara, com uma eu ganho, sei lá, 10 mil dólares por mês. Veio a crise, ele passou a ganhar 4 mil dólares por mês. Não paga a conta. Então eu tinha que abrir 2, 3 para poder manter os mesmos 10, 12 mil dólares. Financiamento, abriu, se manteve. Só que aí aconteceu o quê? O cara falou, opa, isso aqui é legal, hein? Eu posso ganhar mais dinheiro. Aí começou a crescer os franqueados. Começaram a nascer os super franqueados. Essa semana saiu uma matéria na The Economist falando que o mercado nunca se fez tanto rico através de franquia no mercado americano. No Brasil também. No Brasil também. Ou se você, ele citou alguns dos meus livros, eu falo aqui com muito. A gente fala, às vezes, o cara ganhar dinheiro com receio. É orgulho ver um cara que começou do nada e ficou milionário hoje. Principalmente através de franquia. Tem muito milionário através de franquia. Tem gente que quebrou, tá? Banco quebra, franquia também quebra. Mas muita gente se deu bem através de franquia. Então, eu acho que o que eu aprendi com o Multi-Unity de Las Vegas é a profissionalização do franqueado. E ele entendeu o papel dele como um empresário, um empreendedor. Ele precisa se capacitar, buscar soluções e estar atento às mudanças do mercado. Que aula, hein? Vamos agora para o nosso último bloco, que é um Oi, já? bola. Ó. Opa, falar futebol? Vai, Não, Corinthians, a gente tem aqui umas 10 páginas de perguntas, brincadeira. O papo tá muito agradável, vamos lá, Fê. Boa. Acho que tem também alguma citação no seu livro. Agora bate-bola, 5 perguntinhas rápidas, né? Como você se via numa convenção, na plateia, sem ser
homenageado, Ah, premiado? né, assim, na verdade, não só ser premiado, Dor não, ou provocação, né? não trabalhando, porque assim, eu sempre ia para as convenções ou a trabalho, etc. E aí foi interessante, essa primeira convenção que eu fui, que foi do Rei do Mate, que eu não tava fazendo nada lá, eu estava só como franqueado. Então eu estava só ali para absorver conteúdo, etc. E aí eu estava olhando os erros, as coisas boas, ruins da convenção, falei, ainda bem que eu não estou organizando, não tô aqui mais, só que tinha uma premiação nessa convenção. E eu achava que, minha loja vai bem e tal, né? E o Rei do Mato selecionou os 10 melhores franqueados. Eu não fiquei nem entre os 10. Aquilo deu minha alma, né? Já fiquei com o bico desse tamanho. Eu lembro, virei pro meu sócio na época, que não era o Fábio, era o Daniel, um parceiraço. Cara, ficamos entre os 10, cara. Aí saiu lá, os 3 primeiros tal, o primeiro colocado, ganhou viagem para Las Vegas, inclusive, coincidentemente. Não era o evento, mas era um passeio. Quando ele subiu no palco, eu já tava lá de bico, já todo largado na cadeira, né? Mal-humorado, que não tinha ganho. E aí ele começou a falar. Quando ele começou a falar, eu falei, o cara é bom, né? Até me ajeitei na cadeira. 3 dicas dele já mudaram a minha vida ali. E uma delas foi, conheça o seu cliente. E olha que coisa, posso contar essa história? Olha que coisa boba, eu estou numa universidade. Quando ele falou, conhece o seu cliente, eu parei para pensar e falei, caraca, como assim, né? E aí a gente começou a perceber que os nossos momentos de pico, comecei a parar para observar o cliente. O dia a dia nos consome. E a gente, lembra que eu falei que é todo dia fechar o caixa? Ouça o seu cliente. Gary Vee, que é um outro consultor, vale a pena ler sobre esse cara, Gary Ive, IVY. Ele fala assim, esteja próximo do seu cliente. E aí eu fiquei observando a minha operação do Rei do Mate no Mackenzie aqui. Aí eu percebi, a loja ficava vazia, recreio entrega a idade, né? Intervalo, pá, campainha, pro caixa. E aí, chegava lá, tem pão de queijo? Ah, não era o horário da fornada. Olha que coisa idiota, né? Aí, simplesmente, eu alinhei a minha fornada ao horário do recreio. Cheirinho de pão de queijo quentinho. Tá, faltava um minutinho, sai aquele cheirinho. Aumento de... Lembra que eu falei dica do franqueado? Aumento de vendas absurdo de copão de pão de queijo. Pão de queijo da lista do Rei do Mato. Experimenta lá. Outra coisa, o que a gente precisa perceber, meu ticket médio é muito baixo. Na época era R$9 e pouquinho. Hoje não mudou muito, hoje é 17, 18. Por quê? Porque eu vendo muito cafezinho para professor. O professor adora um cafezinho. E outra coisa, as universidades fazem muitas reuniões. A gente começou, eu ligava lá e queria falar assim, eu tenho uma reunião aqui para 5 pessoas, que como? Ficava demorando, não deixa para lá, vai, me viro aqui. Nós criamos um cardápio de reuniões. Reunião para 3 pessoas, reunião para 5 pessoas, reunião para 10 pessoas. Só ligava lá, liga no Rei do Mate e fala que é para 10 pessoas. Eu já montava o kit pro cara. Conheça o seu cliente. Então, assim, essa convenção, e eu falo para quem está vendo a gente, quando você for em convenção, presta atenção nos outros franqueados. Descobre quem é o melhor por ticket médio, quem é o melhor por turnover, quem é o melhor de venda por metro quadrado. Essa dica desse franqueado mudou. Eu cresci quase 20% com essa. Teve mais outra dica. Com 2 dicas que ele deu, que eu mudei o meu dia a dia da operação. Então, foi isso que me foi na convenção só assistindo. E provocado que eu não ganhei entre os 10. Até hoje não ganhei nenhum prêmio no Rei do Mate, viu, João? Bacana. Falamos muito de hábitos, falamos bastante dos franqueábitos. E para o Denis, que hábito diário virou inegociável? Procurar solução. Esse que eu até falei no começo. Quando a gente, às vezes, perde um cliente na agência, quando a gente acontece, eu falo, a primeira coisa que eu faço é, legal, pote do lado. E agora, Queiroz, vamos fazer o quê? Eu chamo o time, vamos conversar, eu quero ideias agora, como é que você faria desse jeito? Isso é inegociável. Eu acho que uma das minhas fortalezas é lidar com, por isso todo mundo muitas vezes me procura, é lidar com o problema. Não quer dizer que eu acerte, tá, gente? Não quer dizer que eu erro muito, mas não ter medo de errar e aprender. A gente falou da pandemia, a gente criou mais de 2.000 ações. Com todos os funcionários, mas 90% não funcionou. Mas aquela 10, aquela uma que a gente conseguiu acertar, ela fez a diferença para muita gente. A gente na pandemia, eu fiquei, imagina, eu sou uma agência. Imagina que mandou fechar as lojas, não tinha como gerar. E a gente não perdeu. Toda ligação, meu celular tocava, era um cliente pedindo para cancelar. É assim, era absurdo. Vocês devem ter vivido coisas parecidas. E eu vou contar para vocês. Lembra que eu falei que caixa é rei? Eu sempre trabalho com 6 meses de caixa no meu grupo. Sempre. Eu tinha uma condição diferenciada, que era não mandar ninguém embora, que foi meu combinado com o time, e a gente achava que ia durar só 6 meses a pandemia, né? Quem lembra aqui, né? Os otimistas era 1 mês, os caras mediano 4 meses, e os pessimistas ia durar 6 meses, foram 2 anos. E eu ia para o pessimista. A minha cabeça é, qual é o pior cenário? Eu nunca trabalho com o melhor cenário, eu trabalho com o pior, porque daí eu só tenho vantagem. Então o meu pior cenário é 6 meses. Eu falei pro meu sócio na época, a gente tem 6 meses de caixa, nada vai acontecer em 6 meses.
porque a gente precisa ganhar o time. Gente, segunda coisa, eu chamei o time inteiro e falei assim, eu quero todo mundo acordando, pensando em como ajudar cada cliente. Antes que eles peçam. Eu quero cada um ajudando, eu quero acordar de manhã. A gente criou um negócio toda sexta-feira que eu soltava um boletim de coisas que podia ser feita para gerar venda para o mercado. Eu fiz live até dizer baixo. A minha palestra que eu vendia dos 7 que chamava de franqueado profissional, eu comecei a dar de graça para todo mundo. Falei assim, quem quiser eu estou fazendo a palestra. Que era procurar a solução, treinar a equipe, e eu voltada para a pandemia. Para encurtar a história, todo cliente que dava para cancelar, eu não cancelava. Falei, você não tem dinheiro? Não precisa pagar. Continua meu cliente. Como assim? Não precisa pagar. Aí quase todos. Não, alguma coisa eu vou pagar. Então, a maioria, nenhum cancelou, 1 ou 2 toparam de graça e a maioria me pagava alguma coisa. E todos assim, não, quando eu voltar, a gente renegocia esse daqui, vamos deixar uma conta corrente. E eu falei, sem juros de correção, sem nada, era o combinado. Falei o seguinte, ó, se você não quiser me pagar, no segundo semestre, se você não continuar comigo, acabou. Se você continuar, você me paga o que você deve em 12 vezes. Eu tinha caixa. Então, eu financiei ele me contratar. Eu não perdi nem achar solução. Eu não perdi nenhum cliente. Aí começou a voltar. Todos me pagaram em 12 vezes sem juros e a coisa começou a rodar, eu comecei a ganhar mais clientes. O segundo ano de pandemia foi o meu melhor ano da minha história da agência. Porque eu não só não perdi nenhum cliente, eu comecei a receber todos os meus investimentos para lá, a maioria cresceu comigo, e graças a Deus eu estou no mercado e ganhamos mais clientes lá para frente. Então, pegar o hábito procure solução o tempo inteiro. Não deixe o problema te comer. E às vezes ele vai te doer um pouquinho, mas vai lá, bota a cabeça no travesseiro, que eu aprendi com o Glauber, dia seguinte vai vir alguma coisa boa que vai te ajudar a dar uma luz. Bacana. Tem problema que se resolve sozinho, às vezes? Com certeza. E claro, Denis, teu papel como consultor, professor que você ainda você é um inconformado, indignado o tempo inteiro. Isso é uma característica do Denis, né? Sempre tá buscando sarna para se coçar, né? Mas para você manter isso ativamente, né? Como é que você se inspira, né? Além do livro 7 Hábitos do Cover, que outros livros ou que outros consultores te ajudam e te provocam a buscar mais conhecimentos para poder apoiar o mercado de franchise? Na realidade, o que me inspira todo dia são meus filhos. Eu queria que, de coração muito aberto, que eles olhassem para mim e falassem, cara, meu pai é um exemplo. Então, e eu sou muito grato pelos meus 2 filhos. Todo dia, alguma coisa eles falam, eu falo, caraca. Eu vou contar uma história aqui que muito me emociona. Eu tinha uma meta, que eu falava que eu fiz uma conta, quanto custa um filho até ele ficar na idade adulta. Essa conta é assustadora, tá, gente? Você fez isso mesmo? Eu fiz. Custa X, tá? De bom colégio, de poder ajudar, etc. Então eu tinha que guardar esta grana X. Era a minha meta. Eu preciso ter esse dinheiro guardado até ele fazer os seus 25 anos, que era a minha conta mais ou menos. Dali pra frente a bola é com ele. Tanto que um deles fez 25, eu sacaneei ele. Falei, agora a bola é com você. Claro que a gente sempre vai ajudar, mas era meio que tipo assim, é meu papel de dar uma boa faculdade, uma boa instrução e pra frente. João e Joaquim. João e Joaquim. O Joca. E o João fez 25. E eu tinha só o João, então eu tinha uma meta. Aí um dia eu tava no jantar e o Joaquim é filho do meu segundo casamento. No meu primeiro casamento eu tinha decidido que ia ter só um filho. Então minha meta era aquela. E aí veio o segundo casamento, e a minha esposa queria ter 2, negociamos, fechamos com um, maravilhosamente veio o Joca. E eu tô no jantar da mesa e tava jantando com meu filho mais velho, na época ele tinha 17 anos. Meu filho tava dormindo, o meu filho mais novo. E eu comecei a contar essa história para ele, pro mais velho, né? Falei, que ele tava entrando na faculdade, sua faculdade tá garantida, né? Pelo menos eu espero que esteja. Agora o Joaquim eu preciso tomar grana. Ele olhou para mim e falou assim, mas pai, o Joaquim não tem só você, o Joaquim tem a mim também agora. Aquilo me quebrou, tipo assim, cara, acho que eu tô no caminho certo, tipo assim, se faltar você, tem eu. Então, eu acho que a gente começa a olhar que a gente é inspirado, a gente precisa inspirar os outros. Então, o que me inspira é ajudar a inspirar os outros. Então, eu muito me baseei pelos meus filhos. O que eu gostaria de inspirá-los e contar essa história que é real e eu acho que está no caminho certo. Então, a respondendo a sua pergunta agora é claro, eu me capacito, eu vou atrás de conteúdo, eu falei do Gary Vee, eu falei do Frank Covelin, eu falei do Stephen Covey, tem um livro que chama A Meta, que é fugi o nome dele agora, que foi um cliente que me indicou para ler, porque ele dizia isso, que eu falava assim, cara, qual é a meta? E eu sou sim um inconformado. O pessoal até fica chateado comigo, às vezes no trabalho, que eu elogio muito pouco. Eu preciso melhorar isso. Porque eu sempre acho que meu melhor trabalho vai ser o próximo.
Eu sempre acho isso. Por mais que eu tenha feito uma coisa que deu resultado, que tenha sido bacana, que não, eu estou pensando no meu próximo livro. O que eu podia ter feito melhor neste livro? Então, assim, vai ser o próximo. E o próximo eu vou ficar me desafiando para fazer ainda melhor. Então, eu também sou um eterno inconformado. Bacana, Denis. O nome do nosso podcast é o Ingrediente Certo, né? Então, a gente sempre finaliza fazendo essa pergunta. Qual que você acha que foi o ingrediente certo que foi essencial aí para você nessa sua jornada? Foram as pessoas, como eu falei no começo aqui, né? Desde aquele franqueado que eu não sei quem foi, que eu não lembro, que provocou, você tem uma franquia, aquilo mudou. Tem um livro chamado Turning Points, que é do... Bom, depois eu vou lembrar, vocês colocam aqui na descrição. E ele fala que às vezes tem decisões nas suas vidas que ela muda um grau. Então, assim, por exemplo, esse cara me provocar, esse franqueado me provocar, que eu não lembro o nome dele. O franqueado que ganhou o prêmio foi o franqueado de Guarulhos, do Rei do Mate. Ele foi o cara que me deu as dicas, falou no palco ali, que mudou a minha vida, eu já falei isso pra ele. Ele já falou, fui eu, Denis, fui eu, tá até num dos podcasts. O André? Esqueci, acho que é André, ele mesmo, o André, que é o franqueado de Guarulhos, do Rei do Mate. Que são... O Hélio. Acho que ele tem um sócio, né? Isso, André e Hélio. É isso mesmo. Eles, craques, me inspiraram muito. Momentos na vida que você muda um grau. Então, por exemplo, essa provocação desse franqueado, esse franqueado ter ganho, foi mudando um grau na minha vida. Eu ter feito uma viagem para Nova York, que eu nunca tinha ido para a NRF em 2008, que eu também tomei uma decisão de mudar muitas coisas na minha vida. Então, assim, foram momentos da vida que foram turning points. E a gente tem que olhar para eles como oportunidades. Então, eu tive a oportunidade de tomar decisões na vida que mudaram o rumo da minha vida. Muito bom. Obrigado pela aula que você deu aí pra gente. Se você gostou, compartilha aí com franqueados, franqueadores. Se quiser deixar alguma mensagem final também. Esse foi o ingrediente que mudou a minha vida. Obrigado, gente. Obrigado para vocês de poder contar um pouco disso. Espero de alma que você tenha pego alguma coisinha desse podcast aqui que possa te ajudar a mudar alguma coisa que tenha sido o seu turn point, que te ajude a tomar uma decisão diferente ou confirmar uma decisão. Às vezes é isso, que você precisa daquele empurrãozinho e falar, eu preciso fazer isso. Faça. Que acho que você vai ter prazer. Valeu, Denis. Obrigado pela aula, assim como o Felipe falou. Uma honra poder te receber e sempre aprendo muito contigo. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. E aí, valeu. Obrigadão, viu? Muito Muito bom.